Boa noite novamente, turma. Vamos lá. Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar o pessoal conectar. Boa noite, pessoal. Precisei reiniciar aqui a live para ver se resolve um probleminha que ocorreu aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Convidar aqui o convidado da noite. Vamos ver se agora vai. Vamos lá. Douglas. Agora acho que está normal. Agora foi. Agora foi. Eu acho que deu algum problema, meu irmão, na minha internet aqui. Eu troquei de internet, é por isso que tá. Aham. Boa noite a todos, seja muito bem-vindo, Douglas, pro nosso papo de TV. Como eu tinha falado na anterior que deu errado. Essa conversa já era para ter acontecido há muitos meses atrás, mas eu tive alguns problemas que eu precisei priorizar outras coisas e acabou que a gente não teve esse papo, mas hoje é a noite, cara. E muito obrigado por ter aceitado esse convite, tá certo? Obrigado você, querido, pela oportunidade, né? Como eu estava comentando logo no início da conversa, boa noite a todos. Como eu estava comentando no início da nossa conversa, né? Passou um susto aí no dia 12 de julho, né? 11 de julho. Foi atropelado, tive um acidente de moto aí, foi atropelado, quebrei o braço. Enfim, passado esse susto aí, engessei o braço, fiquei afastado pelo INSS, né? Graças a Deus foi um livramento, né? Eu acho que tudo na vida você tem que pegar, fazer de um limão e virar uma limonada, né? Tudo tem o seu lado bom da vida, né? E quando aconteceu esse acidente comigo, foi uma oportunidade que eu pensei comigo, bom, se eu continuar da forma como estou, né, mesmo com o braço engessado, eu acho que isso não é motivo para poder estar me limitando, né, me impedindo de eu sair para as vendas. E eu ia para a rua assim mesmo, prospectar, visitava cliente, marcava reunião. E foi um momento assim que período do mês de julho, na segunda quinzena do mês de julho, até na primeira quinzena do mês de setembro, que foi um período, graças a Deus, muito fértil, muito produtivo. Foi uma oportunidade que Deus me concedeu, né, para poder visitar muitos clientes e esse foi um momento assim bastante produtivo. A gente conseguiu bater a meta que a gente estava almejando para o final do ano, a gente conseguiu antecipar essa meta aí já no mês de setembro. Então, graças a Deus, foi bastante produtivo, entrou muitos clientes qualificados, né? Nossa. E graças a Deus só tenho só agradecer, né? Eu queria Eu não aproveitar a sabia oportunidade, se você. a foto sua com a mão engessada, alguma coisa do tipo. Não sabia que tinha acontecido tudo isso, não, cara. Mas que bom que susto. Eu cheguei até a postar algumas fotos minhas lá, as stories, quando eu ia visitar alguns clientes, parceiros, eu tirava foto, fazia questão de botar porque às vezes Deus ele te permite para poder ver aonde é o seu limite, né? Você tem duas escolhas, ou você escolhe reclamar, ficar prostrado, ou mesmo com as armas que você tem, você vai para a guerra e entra na selva como um guerreiro. O Richester, aquele vendedor, né, o coach que já trabalhou, né, com venda de água na praia, uma vez ele comentou em um stories dele. Quando você vai para a guerra, meu irmão, você tem que ir como um soldado, como um guerreiro, não como um coitadinho. Verdade. Você tem que entender que quando você vende o seu produto e que ele cause dor, você entende, identifica que ele consegue sanar a dor do teu cliente, você tem que ir para a rua, ir para a luta como guerreiro, não como um coitadinho. Você tem que vender seu produto como autoridade, produto ou serviço, qualquer nicho. E quando você tem esse entendimento, essa filosofia de vida, de trabalho, e vai para a guerra, vai com vontade, vai para cima, trabalhando, tendo esse entendimento,
Eu acho que assim o nível, a chance de você ter uma assertividade é muito maior. Aí te pergunto, por que que hoje o McDonald's ele vende mais batata no mundo? Ele é o maior produtor de batata no mundo? Não. Sabe por quê? Por quê? Porque ele que mais oferece. Então, período do dia a partir da segunda quinzena de julho até na primeira quinzena de setembro foi o período que tive a oportunidade de me licenciar pela empresa. Para quem não sabe, eu vou contar um pouco minha história, né? Com quem eu trabalho, da onde eu vim. Foi o período que. Eu vou arrumar um tempinho para explicar isso. Foi o período que eu consegui abdicar da empresa que eu trabalho com gestão de resíduo para poder aplicar o tempo para a minha empresa. E foi o período mais fértil, foi o período que entrou mais clientes, foi o período que eu consegui conquistar clientes qualificados. E quando a gente fala em cliente qualificado, é cliente com ticket alto e cliente que tem uma recorrência de pagamento com ticket bom, Esse com um valor bem bacana e que não é tem um aquele, problema com histórico de. cliente ideal que a gente busca, que a gente mira, né? Não é aquele cliente pingador de cabeça e só reclama, né, Douglas? Eu costumo dizer que é o cliente CRR. Sabe o que é o cliente CRR? Não, o quê? É o cliente que recompra e recomenda. Ah, show. Sempre ali está vestindo a tua camisa. É um cliente evangelista. Porque uma coisa que eu aprendi até com o Maurício, lá da galera lá da turma do Media Indoor. Quando você ganha e conquista um cliente com uma prospecção ou através do passivo, quando eu falo passivo é quando ele vem através do contato da TV. Uhum. É importante você entender que identificou, qualificou esse lead, né? Ou seja, você qualificou esse cliente, esse consumidor, potencial cliente, identificou ele uma oportunidade para poder fechar negócio com ele, marcou uma agenda, uma reunião, marca com ele, fechou com ele, pede sempre indicação de cliente. Perfeito. Eu levo sempre essa premissa para a minha vida, uma coisa que a gente sempre tem a oportunidade de fazer network, encontro semanal, a gente sempre troca histórias, figurinha, algumas experiências, e todos têm, de alguma forma ou de outra, a agregar um para o outro, né? Então, eu acho que network ele é bom em todos os aspectos. Eu queria, se você me permitir, né, vou tentar correr o máximo possível, explicar um pouco da minha história, a minha Com origem, certeza. da onde eu Eu sou, né? É, aí um pouco, que eu queria saber um pouco mais sobre. Tu atua hoje, o Douglas, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, é? Em Duque de Caxias? É a isso, eu tua vou cidade? explicar. Exatamente. Fica à vontade Hoje, de tua história aí, meu. claro, Faça essa. eu vou explicar um pouquinho da minha história, né? Para quem não me conhece aqui, eu sou o Douglas, né? Eu sou o fundador da DC Mídia, Publicidade em TVs. Para quem não me conhece, a minha formação, sou biólogo, com pós-graduação em Zoologia dos Vertebrados. Atualmente eu trabalho também, eu sou membro da parte de diretoria do Apividas, que é a Associação de Proteção de Vida Silvestre, aqui de Duque de Caxias. É uma associação que compõe 10 biólogos, né? Cada biólogo tem a sua especialização. A minha área de especialização é Zoologia dos Vertebrados, sou professor e trabalho há 14 anos com gestão de resíduos, gerenciamento de resíduos. Pensa numa pessoa que ama trabalhar com gestão de resíduo, que é focado, metido com essas coisas de resíduo. Então, eu trabalho com isso já há 14 anos, né? Eu venho de uma família comerciante. Eu, com 6 anos, meu pai e minha mãe, eles vieram de comércio, de bar, restaurante, fornece quentinha. Eu, com 6 anos, criança, meu pai foi, né? Infelizmente, Deus permitiu que a vida dele, né, fosse levada. Teve um assalto no local de trabalho dele, onde ele levou um tiro e veio a falecer. Então, com 7 anos, eu já comecei a trabalhar no bar com a minha mãe. Somos três irmãos aos todo, né? Tem a minha irmã mais velha, com 47 anos, e eu sou o irmão do 46 anos, né? E eu sou o irmão do meio, com 44 anos, e tenho o meu irmão mais novo, que tem 38 anos. Então, todos nós viemos de uma família de comerciantes. Então, por um lado, esse relacionamento, esse contato comercial, essa comunicação,
ajudou-me muito a agregar na experiência da minha empresa, né? Eu comecei a trabalhar desde cedo, eu ajudei a minha mãe muito cedo no bar, né? Minha mãe, ela fazia quentinha, bolo, eu trabalhava com ela, não tinha hora para abrir o bar, mas não tinha hora para poder fechar. Sexta, sábado, domingo, corria o final de semana direto, vendia frango assado, pizza. Sabe aquele sorvete de garrafa de vidro? Eu sei Eu como é. fazia aquilo, Tem muito aqui aquele sorvete. no parque de diversões quando vem aqui para minha cidade. Exatamente. Eu fazia muito daquele sorvete ali, vendia bastante. Naquela época era 10 centavos o sorvete, né? Era barato demais o sorvete. Então a gente vendia quentinha, entregava, pegava uma bicicletinha, ia para a rua com 13, 14 anos e entregava. Já cheguei a trabalhar como vendedor ambulante na rua. Para quem não me conhece, eu já fui camelô. Com 13 anos eu pegava verdura, ia para a rua, vendia. Para aqueles feriados específicos de Corpus Christi, que você tem que comer só peixe, então eu vendia couve, limão. Então isso, de uma forma ou de outra, veio agregar e muito para a experiência minha de vida, né? Para poder lidar com o público. Então isso, de alguma forma ou de outra, já fui panfleteiro, já trabalhei como camelô, já fui gerente de bar da minha mãe. Depois que eu saí do bar da minha mãe, eu me formei em contabilidade. Quando eu vi que contabilidade não era a área que eu ia atuar, eu entrei para a área da biologia. Foi uma área que eu me apaixonei, né? Foi uma área que eu participei. Sou formado pela Fielduc, né? E logo que eu terminei o curso de biologia, eu fiz a minha pós-graduação, porque eu trabalhava com cursos de manejo, né, e educação ambiental, manejo de serpentes, anfíbios e anuros, né, pela Apivides. Então, eu fiz uma especialização. Para quem não sabe, lá depois segue lá até a página do meu Instagram pessoal lá, tem algumas fotos dos cursos que a gente promovia juntamente com os biólogos. Então, dito isso, eu falei um pouquinho de mim, né? Eu sou de Duque de Caxias, que é uma região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Eu tirei até uma colinha aqui. Duque de Caxias é o terceiro município mais populoso do estado do Rio de Janeiro. Cerca de 800 mil habitantes, certo, Douglas, aí? 808 mil habitantes, de acordo com o último censo realizado pelo IBGE em 2023. Gigante, meu irmão. É muito grande essa cidade. É uma cidade que ela é regida, advém muito de comércio, de serviços. É uma cidade com grandes empresas do polo petroquímico, de gás, indústrias têxteis, né? Duque de Caxias possui muitas cachoeiras, é uma cidade metropolitana que tem um índice assim assim, é uma cidade bem grande, né? Para você ter uma ideia, é a 18ª mais populosa do Brasil. Então, assim, é uma cidade bem conhecida. O Duque de Caxias, ela tem esse nome pelo fato do soldado, comemorar o Dia do Soldado. O Duque de Caxias, ele tem esse nome em homenagem ao patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias, né, a qual ele é homenageado aí no dia 25 de agosto. Dito isso, então, hoje a DC Mídia, ela não atua só na cidade de Duque de Caxias, ela também está passando a atuar na linha de frente para o outro município vizinho, que é o município de Belford Roxo, que também é um município bastante populoso, tem cerca de 500 mil habitantes. Entendido. E tu hoje trabalha só, Douglas? Ou tu tem sócio? Como é que é a tua operação aí? Como é que tu faz essa gestão do teu negócio aí, na DC? Então, no início, no primeiro ano, eu era o empresário para tudo. Era? Era o chamado eu empresário, era o instalador, era o responsável pela gestão de mídia. Você que é do software aí, Yellow Play, conhece, sabe como é a rotina de você atualizar a playlist, você sempre está olhando todos os terminais para poder ver se eles estão online. Olhou aquele terminal que está desligado, offline, fazer contato com o parceiro, né, e verificar sempre uma melhor forma de sempre estar online. Então, procuro assim, no início, nos primeiros 12 meses, foi assim mesmo. Era você vende, faz contrato, visita cliente, pós-venda, follow-up, contrato, gestão,
técnico, instalador, você faz um pouco de tudo. É o chamado eu empresário. A partir de 1 ano e meio, eu já comecei a agregar o serviço e estruturar. Hoje a empresa está se estruturando. Hoje nós contamos com o Renato Braz, que é o contador e o gestor empresarial, é um cara que veio somar muito conosco aí, né? Hoje a gente tem aí 2 parceiros que trabalham como web design aí, que é o Maurício e o Jarbas, e a gente está agora estruturando e contratando uma assistente virtual. O que é isso? Assistente virtual, ela vai passar a fazer a parte toda administrativa que compete desde o envio e apresentação do relatório de inserção, né? Aquele relatório mensal que a gente encaminha para todos os nossos clientes. Hoje a DC Media ela conta com uma carteira de 33 clientes ativos. Tá. Graças a Deus a gente tem ali um faturamento ali que já, graças a Deus, ultrapassou os 5 dígitos. Então a gente está no momento que está se estruturando, procurando ter uma pessoa para poder cuidar e dar um suporte legal aos clientes. Como é que hoje a gente faz o pós-vendas, né? Aleatoriamente, eu pego um filme, eu estou num ponto, num determinado academia, por exemplo, eu vou lá, filmo aquele cliente, faço uma filmagem, jogo no stories da nossa empresa. Hoje a nossa empresa ela conta com um pouco mais de 8.000 seguidores segmentados por geolocalização. Não tem ninguém comprado lá. São seguidores que, na sua grande maioria, são empreendedores de cidade local, no caso do Duque de Caxias. Eu vi lá no último insight, lá cerca de 27% são seguidores do município de Duque de Caxias. E aí vem fatiando. Belford Roxo, que é a cidade vizinha, município do Rio, tá? Nova Iguaçu e outras cidades, São João de Meriti. Então a gente consegue segmentar através de uma estratégia de um tráfego orgânico muito forte, uma participação com um algoritmo muito ativo, né? Através das nossas postagens. Quando a gente faz um pós-venda, a gente também publica lá no nosso Reels os clientes novos que vão entrando, e a gente faz tipo uma publicação também, permitindo que os nossos seguidores que são geolocalizados permitam também olhar lá e visualizar o negócio dos nossos clientes. Uhum. Perfeito. Eu estava vendo no teu perfil há pouco tempo sobre isso. Mas hoje tu faz um tráfego pago também para estar atingindo outro público da região, Douglas? Ou não? Hoje Olha, consegue hoje não fizemos ainda um tráfego pago. orgânico? Não fizemos. A gente está indo no orgânico. Recentemente, agora nós fechamos uma parceria com uma empresa de marketing que ela vai estar fazendo toda essa parte. Como é que é o trabalho deles? Eles vão fazer mapeamento de pesquisa de campo. Eles vão em todos os... Hoje nós somos 16 pontos, né? Ele vai em cada um dos pontos, vão fazer uma pesquisa de campo, vão parar lá num determinado tempo em cada local e vão fazer as devidas anotações. Irá verificar como é que o público olha a TV, qual é o maior período que tem a maior movimentação, né? Eles vão fazer um mapeamento e um estudo de mercado para poder depois fazer uma tomada de ação nesse sentido, para a gente começar já a investir nessa parte. É um pouquinho de tudo, né? Você sabe, Silvio, que não adianta você fazer tráfego pago, que ele não faz milagre sozinho. Você tem que arrumar a casa. Arrumar a casa implica você deixar a cozinha bem arrumada, o quarto bem arrumado, com uma boa apresentação, um Instagram hoje ele bem apresentado. Por quê? Quando você deixa a casa ela bem arrumada, você está bem perceptível a receber visitante. E esse visitante, quando ele vê a sua casa que está uma bagunça, uma zona, não passa uma boa impressão, verdade? Então, Douglas, é o que eu costumo falar para os meus alunos também, que a primeira coisa que você precisa se preocupar, né? Quem está entrando no mercado aí, fica essa dica, é que você crie uma presença digital muito boa, né? Muito forte, muito profissional. Porque a primeira coisa que a gente vai procurar quando vê lá DC Mídia vai ser o Instagram. A verdade é essa, ele vai no Instagram da empresa, antes mesmo de chegar no site, ele vai no Instagram para ver se é uma empresa séria, se é uma empresa que tem como é que eu posso dizer assim,
confiança, Tem uma né? credibilidade, passa uma credibilidade, passa uma confiança. Exatamente. Então, assim, como você falou, arrumar a casa é essencial. Porque tem empresa que quer começar a vender, botar a tela lá e acha que vai vender só e quer que o cliente confie, né? E quando está começando, meu amigo, você deve saber disso. Já está com quantos anos você está no mercado, Douglas? Olha, eu fiz agora em agosto 2 anos, né? Fiz 2 anos de mercado. Foi um mercado que, assim, eu me lembro bem no início, Silvio. Meu contato foi você, foi a pessoa que teve aquela paciência, me pegou pela mão, me explicou como funcionava. Eu vim de um ramo totalmente diferente. O meu forte é o comercial, é vendas. Inclusive, o Kennedy tinha perguntado aqui, o Kennedy da KSS Media. Um Uhum. abraço, meu irmão. Tinha perguntado aqui como foi Um que abraço, Kennedy. como foi que tu chegou na mídia indoor, né? Como foi que tu chegou nesse mercado? Ele tinha perguntado isso agora. Sim. O Kennedy é um grande amigo aí, queria até mandar um abraço para ele. Ele é da região do Extrema de Minas Gerais, grande parceiro. Então, assim, respondendo a pergunta do Kennedy, como é que funciona isso? Num belo dia, eu sempre fui um inquieto, né? E sempre gostei de. Eu sempre tive na veia o empreendedor. Então, eu sempre procurava ver outras formas de fonte de renda. Eu sempre fui uma pessoa inquieto com relação, né, à fonte de renda. Então, procurava sempre ver algo assim, oportunidade no mercado. E aí, no belo dia, eu estava procurando lá, achei uma página, deixei do meu emprego do Rony Peterson, né? Para quem não conhece, o Rony Peterson, ele foi uma das pessoas que promoveu um curso e comprei o curso dele de, de Made Indoor. Fiz o curso, estudei, né? Não foi fácil, né? Entrei para o grupo e fui começando colocando as práticas em prática. No primeiro momento, eu passei a investir no bairro onde eu nasci, no bairro chamado Vila São José. Então, a dificuldade, a dica que eu dou, quando você tem dificuldade para poder encontrar um parceiro, procure fechar com aquele que você tem um laço de amizade, Já tem um que você já tem um contato, procura frequentar, procura fechar o teu parceiro com aquela padaria que você já compra pão, que você já conhece o dono, vai naquela barbearia que você já é um amigo dele. Por exemplo, você oferece a tua parceria para a academia que você já frequenta. Então, eu fiz esse mapeamento, né? Estudei, claro, esses três segmentos que eu citei aí, padaria, barbearia e academia, eles tinham um Instagram bastante movimentado, são parceiros que têm muita movimentação de público, né? Tem um Instagram bacana. Uma coisa que eu esqueci de citar aqui, a minha empresa, ela preza muito pelo atendimento, pela qualidade no pós-venda. Tanto é que hoje a DC Mídia, de todas as avaliações lá, ela tem 5 estrelas na nossa avaliação. Então a gente preza muito pela qualidade no atendimento, pelo pós-venda, né? A gente tem casos aqui de depoimento de clientes que eles explicavam, né? Falavam, relatavam em seus depoimentos como ele era antes, né? E como eles passaram a ser depois. A gente tem hoje clientes que pagam mensalidade que vai de lá do início, há 2 anos atrás, de R$ 150 a R$ 800, um ticket com 1.200, 1.300 reais. Então, a gente tem clientes desde que um ticket baixo desde com ticket alto, mas nem por isso a gente não faz diferenciação. O atendimento para o cliente é igual, né? A gente procura prestar um bom atendimento, encaminhar os relatórios mensalmente, ligar para o cliente se ele recebeu, pedir a confirmação de recebimento e de vez em quando, como eu expliquei para você, a gente lança aleatoriamente, pega um cliente aleatório e joga lá no nosso story lá o vídeo dele, ou então a gente vai no local, faz uma filmagem na academia, no hortifruti, num sacolão, né? Num parceiro, numa padaria, filma ele e joga no nosso story, permitindo assim que o nosso stories, né, lá no nosso Instagram também ganhe visibilidade com o negócio do nosso cliente. Na hora que tu faz isso, Douglas, é um pós-venda barato, que não vai tomar tanto teu tempo, o cliente fica satisfeito, o cliente vai te divulgar, né? Porque ele vai repostar o story. Então, Verdade, assim, Silvio. fica excelente. Eu também, às vezes, quando eu tenho tempo, sempre recomendo que seja feito. Outra coisa também muito importante que você falou aí para a turma que está assistindo é a prova social.
consiga depoimentos dos seus clientes, consiga o depoimento daqueles clientes que vestem a camisa, como o Douglas falou aqui, porque esse depoimento vai fazer você vender muito. Isso ajuda bastante. Exato. Uma coisa que eu até esqueci de mencionar, a gente também faz um pós-venda. De vez em quando a gente pega um cliente, né? Por exemplo, eu tenho uma autopeça, um cliente do segmento de autopeça. Esse cliente, ele é um cliente sensacional. Ele vira e mexe, vai lá, posta lá nos stories ou no WhatsApp, indicando pra gente, sendo bem espontâneo, né? Nada forçado. E aí, vira e mexe esse cliente ali, ele está super satisfeito com o nosso trabalho. E aí, o que a gente faz? A gente pega esse cliente, seleciona aqueles clientes assim que são chamado cliente que compra, recompra e recomenda. São os evangelistas. A gente pega esse cliente e tem uma loja de bolo, de docinho, o que a gente faz? A gente seleciona essa loja, não é parceira nossa não, mas vai ser parceira. E compra esse bolo de pote, e pede para poder entregar na loja dela. Massa. Então, assim, é um pós-venda que parece que não, um bolo de pote, dependendo da região, aqui custa R$ 8, R$ 7. São 2, 3 bolos de pote para ela, para a filha dela e para os pais dela, né? Que, assim, parece uma coisa assim tão simples, mas que cria um impacto muito grande. Um outro pós-venda também que a gente faz para os novos clientes que a gente cadastra é pegar a data do aniversário. Então, de vez em quando não, todos os nossos clientes a gente pega, faz um cadastro e aí a gente registra a data de aniversário do dono. Então, quando a gente recebe um alerta, a gente marca na nossa agenda. Quando a gente recebe um alerta da data do aniversário desse cliente, né, a gente vai lá, faz uma homenagem, marca esse cliente nos stories e publica. Então o cliente ele fica maravilhado. Então esses são um dos nossos pós-venda que a gente faz, né? Filmagem, postar lá a passagem da propaganda dele, né? Do anúncio dele na academia, um outro segmento. Felicitação para o cliente sempre, né? E também de vez em quando entregar a gratificar o cliente com algum mimo, como eu acabei de citar aqui o exemplo aqui bolo de pote. Então, quando você tem esse cliente que ele é CRR, é o cliente que compra e recomenda, né, e recompra de você, o que a gente fala recompra? Quando eu falo recompra, é aquele cliente que renova o contrato. Está renovando e não só te indica, como ele também está evangelizando, veste a sua camisa literalmente e te recomenda para outros clientes. Uma coisa é um cliente te indicar o serviço. Outra coisa é quando ele te recomenda, ele briga por você, resumidamente ele veste a tua camisa, veste a tua empresa. Então, é um cliente que a gente não quer ele longe, é um cliente que ele está sempre ali, pega perto, sempre está fazendo contato, sempre está fazendo pós-venda. E tanto é que a gente está começando agora a estruturar e entender, estudando uma possibilidade de criar uma vaga para assistente virtual. O que essa assistente virtual vai fazer? Ela vai estruturar ainda mais a empresa, trabalhar mais o pós-venda, está encaminhando os relatórios, de vez em quando fazendo uma artezinha no Canva e marcando um cliente, né? Lá nos nossos stories. Então, a gente vai procurar ter uma estruturação, se estruturar melhor um pouco a empresa nesse sentido. Perfeito. Eu tinha anotado aqui, eu ia pedir suas dicas aí, como encantar clientes, mas aí você já deu aula aí. O grande segredo disso aí é você tentar quebrar isso de cliente para ser amigo, né? Que você não vai ser só um cliente, não é só dinheiro aí na história, né, Douglas? Ele passa para a sua relação de amizade mesmo, de parceria mesmo. Essa é a palavra, eu acho. E aí a pessoa começa a e ela vai ali recomendar, a vender para você. Isso aí não tem preço, né? Tem uma recomendação boa, meu amigo, é 50% de venda, de chance de fechar, né? Ô Silvio, eu queria até compartilhar de uma coisa aqui, que um dia desse eu fui convidado para uma palestra, né, de venda, né? Eu tinha anotado um amigo. Isso aí. Isso é também, né? Eu tinha... Exatamente. Eu tinha falado uma coisa assim na palestra de venda. Quando você procura ser interessante para o cliente e não interesseiro, a venda ela vai acontecer normalmente. Então, quando você procura, primeiramente, mostrar, servir com excelência. Eu me lembro que, uma vez, que quando a gente começou, né, lá no início da jornada, em 2021,
a gente não entendia muito desse ramo de mídia indoor, a gente procurava sempre cercar das pessoas, de boas informações, de amigos e parceiros. E você, Silvio, com certeza foi uma dessas pessoas que está no topo dessa lista. Foi uma pessoa que pegou ali na minha mão, me instruiu, me ajudou, mesmo fora do horário, a gente procurou sempre estabelecer uma parceria mútua, com o sentido de sempre estar procurando ajudar. E o importante de tudo, quando você está com o teu cliente, né? Independentemente de qual seja o segmento, quando você tem a oportunidade de você vender um serviço ou um produto para o cliente, o que você fala, talvez o cliente vai esquecer. O que você escreve, certamente o cliente também vai esquecer. Mas quando você faz o cliente ele sentir uma sensação de ser bem atendido e ter um atendimento encantador, isso dificilmente você esquece. Isso fica na mente do cliente, fica cravado. Eu me lembro que quando eu perguntava assim, poxa, Silvio, eu não sei que eu vou conseguir. Não, vamos, Douglas, vamos conseguir junto. Tenta aí, tenta por esse caminho, tenta essa estratégia, tenta essa forma. E sempre eu conseguia ter um feedback. A partir do momento que você sempre tem um feedback do teu fornecedor, e você como fornecedor promove esse feedback, procurando sempre se mostrar interessante para o seu cliente não interesseiro, naturalmente as vendas vão acontecer, sem forçar a barra. Então, quando você tem essa característica de servir, de se mostrar disposto, de se mostrar disponível, se mostrar, ter cortesia, eu acho que a venda ela vai acontecer naturalmente. Primeiro de tudo, você tem que gostar de gente. É verdade. Não adianta você querer vender serviço, produto, qualquer nicho, se você não gostar de gente. Se você não se mostrar um sorriso, dar um bom dia, como é que tá, Silvia? E aí, a família? A sua mãe, como é que você tá bem? Tá tudo ótimo? Sabe? Então, quando você estabelece um relacionamento de confiança e tem um entendimento que um cliente ele não é um spam. O que é o spam? Quando você pega uma mensagem para a grande massa e envia para 50 pessoas de uma vez, você não vai ter um retorno. Agora, quando você pega aquele cliente ali, tira um tempo para conversar. Essa semana eu estava observando que você estava tirando 2 horas para poder conversar com o cliente. Estava dando uma consultoria. Então você tira ali 1 hora, mas passa de 2, viu, Douglas? Porque como eu falo, eu gosto de falar, né? Eu é pelo o que eu faço nessa consultoria, né? Não é pelo dia. Eu gosto realmente de ajudar. Porque, assim, se for botar na ponta do lápis, o valor que eu cobrei para esses camaradas aí, não compensa, cara. É melhor estar em casa descansando. Tipo assim, não sabe? Compensa. Mas por quê? Porque a gente gosta, a gente tem prazer, da mesma forma que você está falando aí, que eu sei que você é um bom vendedor, você é um ótimo parceiro aí com os seus clientes. Aprendi de vendedor. Eu gosto de ter esse modo de agir também. Às vezes até eu peço desculpa, cara, que às vezes a pessoa manda mensagem, eu só consigo responder 2 dias depois, eu fico endoidando assim depois por conta disso. Mas realmente todo mundo tem um limite, né? O ser humano ele não consegue dar conta de tudo. E aí eu gosto muito de dar esse atendimento, de chegar junto, muito além do que o cliente precisa, né? Olha, eu gosto muito de comentar, né, compartilhar, né? Eu sou daquela filosofia assim, feliz aquele cujo homem, né, ou a mulher que compartilha o conhecimento. Isso aí quem uma vez falou isso foi a Cora Coralina. E quando tem esse entendimento, o conhecimento para você, ele não serve para poder absorver. Você não tem que ser egoísta. Você tem que abrir esse leque de oportunidade. Quando você tem esse entendimento, você é uma pessoa que vai receber as bênçãos de Deus. Quando você tem o entendimento que você é generoso, quanto mais você é generoso em compartilhar, em abrir o conhecimento, em se disponibilizar, em procurar sempre servir com excelência, a coisa acontece naturalmente. Então, assim, e hoje a DC Mídia, ela não pensa só também na questão do preço. Antes da DC Mídia oferecer preço, existe algo chamado que é valor, agregar valor. Sim. Hoje a DC Mídia, ela tem o Instituto ABA como um parceiro. E o que é convido até depois vocês procurarem aí, conhecer um pouco o Instituto ABA, né? Que é uma ONG que cuida de crianças carentes, jovens. Ela oferece curso, qualificação, né?
curso administrativo, reconhecimento de documentação, identificação. É uma ONG, tá? Muito espetacular. Ela promove uma ação social muito bacana nesse sentido. Então, hoje a DC Media ele é uma patrocinadora da ONG. Eu pesquisei essa ONG e Deus já estava tocando no meu coração há muito tempo procurar um parceiro, uma ONG, para poder patrocinar. Então, hoje nós temos 16 terminais, né, a qual conta com um software excelente da Yellow, né, e eu ofereci para ele o serviço. O Silvio, que é o presidente, queria mandar até um abraço, não sei se ele, enfim, está aí assistindo a live, mas ele depois, quando essa live estiver gravada, ele vai assistir. Ofereci para ele a proposta, né? Ele ficou preocupado. Nossa, tua proposta é maravilhosa, mas quanto é que vai ficar isso aí? Eu falei, não vai ficar nada. Tá pago. Tá pago, né? Então, assim, foi uma oportunidade que eu expliquei, né? Conversei com ele. Primeiro, eu quero agradecer por uma oportunidade para eu me colocar, para Deus estar colocando saúde na minha vida, para poder proporcionar isso como troca, como forma de gratidão por todas as bênçãos, por todas as conquistas, pelas metas, né? Pelas conquistas que a empresa tem conquistado nesse sentido. Hoje a DC Media ela é autossustentável, né? No começo não foi fácil. Eu gosto de falar essa frase: empreendedor qualquer um pode ser. Agora, empreendedorismo empreendedorismo não é para qualquer um. Por quê? Quando você fala em empreendedorismo, é você dormir com a dívida na cabeça, devendo ao banco, tirando o dinheiro do teu salário. Hoje eu trabalho numa empresa, Rodocom, que trabalha com gestão de resíduos. Tirando o salário da empresa e colocando na minha empresa. E acreditando. Silvio Santo uma vez falou: confie na sua intuição. Por mais que as coisas estejam dando errado, confie na sua intuição. Se você, talvez eu esteja falando aqui para você aqui, olhando aqui na câmera aqui, está desacreditado, acha que não está dando certo, confie primeiramente em Deus. Você tem que ter fé. Coloque Deus à frente de tudo. Coloque o propósito. Antes de você ir oferecer preço, coloque propósito, coloque valor. E quando você tem esse entendimento em colocar um propósito para o teu negócio, nada vai te impedir de você crescer. Nada vai impedir de você, por exemplo, ser uma pessoa resiliente. E quando eu falo resiliente, é um cara que confia, que acredita que vai dar certo no seu projeto. Nada vai te fazer impedir. Então, quando você coloca Deus, fé, não estou falando em religião não. Eu estou falando em fé. Você tem que se apegar em Deus, acreditar. Mesmo quando não há esperança e quando tudo parece ao contrário, você acreditar. Acreditar em Deus, acreditar em você, vai dar certo. Se eu lá atrás tive uma dificuldade e hoje, eu me lembro de uma oportunidade que eu queria até compartilhar aqui com todos aqui, se assim me permitir, né? Uma vez eu prospectei uma empresa, na época eu tinha 300 seguidores. Logo assim, na segunda quinzena de 2021. E aí, prospectei essa empresa. Eu me lembro que a sócia me recebeu. A primeira coisa que ela pegou teu Instagram, né? Tem 300 e poucos seguidores e tal. Olha, não quero não. Eu já tenho uma empresa que cuida da parte de marketing, mas no momento eu não tenho interesse não. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, fique à vontade. Se assim você me permitir, sem compromisso, eu posso te apresentar a proposta? Não tenho interesse. Ok. Aquele não ali, ele serviu como um feedback, entenda. Hoje, o não na sua vida, ele pode ser um feedback para te preparar para o sim amanhã. A grande característica de um grande vendedor, empreendedor de sucesso, é você ter gestão de controle emocional. Você vai receber muito não na tua vida, para o teu negócio, quando você for oferecer. Mas o grande segredo para você está aqui. Ó. Pegue esse não, usa como feedback. Onde é que eu posso melhorar? Esse feedback, ele pode ser ajustado aonde? Um não é hoje, mas amanhã pode ser um talvez. Para depois você construir um sim.
Ou você tem que ter um entendimento que quando você estiver prospectando, claro, prospectar não é fácil para ninguém, não é o mar de rosa. Aí você não cliente cru, qualificar esse lead, não é Fora fácil. Então que não é o mar de tem rosa. muita ignorância, Douglas, também, né? Tem muito cliente mal educado, cara. Tem cliente que é benção. Então tem cliente que vem ser para vencer lição. Então, Então, é é quando você para ficar mais maduro também, vai entendendo, vai a questão emocional também, como você mesmo falou, a pessoa tem que ter cabeça, ela já tem que ir sabendo que não é garantido, né? O sim, ela vai lutar ali, vai convencer o cara, né? exatamente. Mas Coloque na tua cabeça o seguinte entendimento. Hoje eu estou recebendo não, mas eu tenho certeza que eu vou encontrar aquele cliente que está procurando pelo meu sim. tá. Então, quando você tem esse entendimento que você está em busca daquele cliente que está procurando pelo meu sim, você não abaixa a guarda. Você consegue ser um cara mais resiliente. Mesmo que as dificuldades, as lutas venham, mas quando você mantém o foco, bom, eu vou em busca daquele sim que está me procurando. Aquele sim está me procurando. Eu vou ver ele na esquina ali, eu vou achar ele. Vou te dar um exemplo clássico. Marquei uma reunião com um cliente, 5 horas da tarde. Aí, faltando 5 minutos, eu procuro sempre. Procuro não, eu tenho um hábito de chegar 5 minutos antes do local. Uhum. Mandei uma mensagem para o cliente: olha, já cheguei, estou lhe aguardando no local combinado. Na nossa reunião para 5 horas. Perfeito. Eu procuro sempre usar um gatilho do sem compromisso. Sempre falo para os clientes quando vou marcar uma reunião: olha, sem compromisso, a gente consegue ter uma assertividade bem bacana. E aí, no belo dia, esse cliente. Já aconteceu isso com alguém aqui, com certeza. Furou, né? Simplesmente, aí eu mandei uma mensagem, ele não respondeu 5 horas, deu 5h10, 5h15, ele respondeu: olha, estou a caminho. Ok, beleza, respondi, tô aguardando. Aí deu 5h30, achei meio estranho. 5h35, mandei uma mensagem para ele: olha, se vai demorar, se você for demorar, você só me dá uma previsão de mais ou menos que hora que você vai chegar, para que eu possa, né? Eu tenho outros compromissos. Entenda, quando você marca um horário com um cliente, com qualquer outra pessoa, você obviamente que não vai dizer que não, pode vir, fica tranquilo, que eu aguardo o tempo que for suficiente. Não, você nunca tem que falar isso para o cliente. Mas que você não tem outro compromisso, porque você tem que se valorizar. Certeza. Tem que se valorizar. Então eu percebi que já estava já passando a hora. Falei, caramba, 5h45. Aí liguei para ele e não me atendeu. Foi quando eu resolvi mandar uma mensagem para um outro cliente, que já estava na agulha já, no follow-up. Cliente, mandei uma outra mensagem para o outro, enquanto eu estava aguardando ele, já era 5h40. A gente pode marcar uma reunião para as 6h30, sem compromisso? Falei, Douglas, estou próximo. Era 2 quilômetros, estava de carro e tal. Falei, Douglas, pode vir sim, vamos marcar. 6h30. Falei, pode sim. Perfeito. Aí automaticamente eu peguei esse outro cliente que estava me dando um chá de cadeira, 5h45. Olha, prezado, eu só posso aguardar você no máximo 5 minutos. Aí depois ele mandou uma mensagem se desculpando, dizendo que pegou um trânsito ruim, que não conseguiria chegar a tempo e tal. Enfim, 5h40, 5h50 eu já saí dali. Olha só como é que a coisa funciona. 5h50 eu saí dali, fui para um outro cliente, que cheguei lá em 10 minutos, né? Como eu falei para você. Cheguei 10 minutos, me preparei para a reunião, marquei uma reunião com ele às 6h30, me preparei. E aí, 15 minutos eu fiz, olhei o processo dele, né? A proposta, as condições comerciais e já montei uma oferta para ele, tá? E aí, quando cheguei lá, 6h15, mandei uma mensagem para ele: ó, cheguei, tô aqui lhe aguardando. Na Douglas, perfeito. Ó, entra aí, ele me recebeu, 6h20. Uhum. Começamos a reunião, 6h20, aí veio segmento de escola. Começamos a reunião, né? Nessa reunião estava a diretora, né? A sócia, iniciamos a reunião, explicamos para ele a oportunidade, como funcionava. Já tinha encaminhado uma proposta para eles, né? Para a escola. E explicamos como é que funcionava e separamos uma oferta especial para esse cliente, né? Não existe almoço de graça. Quando você vai preparar uma proposta para um cliente em qualquer segmento,
Tem que ter uma troca, isso se chama uma negociação. Olha, cliente, eu tenho aqui para você uma oferta exclusiva. Quando a gente fala exclusiva, é só para você. Não pode sair daqui essa divulgação. Então, dentro desse entendimento, quando o cliente ele percebe que é uma oferta exclusiva só para ele, então o que ele falou, Douglas, essa oferta ali vai ter. Qual é a condição? Olha, duas condições, né? Primeiro, que você não divulgue essa oferta para ninguém, ela é única, sua, exclusiva. Segundo, indique para a gente 3 clientes. Você sabe que faz sentido para você a oportunidade, a oferta, indique para a gente clientes. E aí a gente saiu dessa reunião, fechamos um pacote com 3 telas, com um ticket bacana. Esse cliente ele está muito satisfeito com o nosso atendimento, a gente encaminha todos os meses. Oi? Ganhou 3 indicações nessa brincadeira aí. Não perdeu tempo com ir lá que estava te dando chá de cadeira. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Se eu não tenho um pensamento de gestão de emoção, imagina se eu, como empreendedor ou vendedor, eu levei um chá de cadeira desse cliente aí e pensasse assim, caramba, meu dia foi péssimo. Nossa, foi horrível. Aí eu me abato, começo a reclamar, começo a murmurar, e eu tenho um entendimento que quando você abre a sua boca para poder liberar palavra negativa, você conecta com lá em cima. Isso é em qualquer esfera. Quando você começa a abrir a sua boca e trazer para você palavra negativa, você conecta a negativa também para o teu lado, né? Começa a atrair coisa negativa para você. Agora, quando eu tenho um entendimento, poxa, tudo bem, o cliente ele furou comigo, não vou desanimar, gestão de emoção. Vou ligar para um outro cliente que está em busca do meu sim, liguei para essa escola, marquei uma reunião e a gente se ajustou. Meu professor de pós-graduação uma vez falou, sobrevive não é o mais forte, sobrevive são aqueles que são os mais adaptáveis. Então, liguei para esse cliente, conseguiu marcar uma reunião, marcamos um horário, fui lá e não esqueci de falar, sem compromisso. Vou aí, marco uma reunião, apresento o projeto na prática, como funciona e separo para você uma oferta imperdível, né? E aí a gente fechou um contrato anual de 12 meses, essa escola, saímos de lá com o contrato já fechado, assim, claro que a gente tem a formalidade do contrato vale muito a assinatura, mas quando você olha no olho, em um aperto de mão e fala fechado, Era. meu amigo, é bigode no bigode, eu sou desse tipo, de estilo. Fechado, Irmão, vamos fechar? aula de venda de estratégia. Show de Então, bola. assim, quando você tem um entendimento que olha no olho, firme, seguro, sendo especialista, autoridade no assunto, e você, lembra lá quando no começo eu falei, você não tem que vender o seu produto ou serviço como um coitadinho, não. Ah, poxa, compra aqui, ó, a minha águazinha, eu estou passando necessidade, com o aluguel atrasado, a escola do meu filho em atraso, o aluguel, você despejar. Meu irmão, você tem que vender e ir para a selva como um guerreiro, com vontade, brilho nos olhos, confiança, especialista. Você não está ali de favor, não. O segredo para você vender o seu produto, o seu nicho, é você ser um especialista, conhecer, identificar a dor, ser interessante para o teu cliente, não ser interesseiro. Sirva, procura servir o teu cliente com excelência, procure ser cortês. E quando eu falo cortês, significa dizer, se você abrir aí o dicionário cortês, ele tem 12 sinônimos, palavras: educado, gentil, solícito, ajudador, procura ser sempre, enfim, são inúmeros, né, sinônimos. Então, procure mostrar propósito. Esse propósito ele vem através de servir com excelência, procurar ser interessante para o teu cliente, procurar mostrar um bom atendimento,
procurar ser interessante para o teu cliente, não interesseiro. E eu gosto muito de usar alguns insights quando a gente encaminha a oportunidade de negócio para o cliente. Envia a proposta. Vem muitos clientes pela tela, graças a Deus. Envia a proposta com as condições comerciais, envia e aí fica, segue a proposta e fica no seu aguardo. Não. A gente pode melhorar e evoluir em todos os sentidos. A gente tem um hábito que quando a gente apresenta a proposta por um telefone, né, WhatsApp, apresenta a oportunidade, envia para o cliente e manda um áudio. É claro que na correria, né, a gente procura sempre estabelecer um contato por telefone. Quando isso não é possível, apresenta a proposta e manda um áudio. Cliente, segue a oportunidade com as condições comerciais e com validade de 10 dias. Aí você finaliza assim, qual o melhor horário para que eu possa conversar, para que nós possamos conversar e dar continuidade à oportunidade apresentada. Quando você tem esse entendimento, a taxa de assertividade é muito maior quando você vai utilizar, por exemplo, termos como, por exemplo, segue a proposta para sua análise. Qualquer coisa fica à sua disposição. O cliente ele nunca vai entrar em contato com você. Até porque, Douglas, às vezes ele nem entende, né? Ele acha caro, ele não enxerga valor, você não consegue agregar. Exatamente. E quando você não entende, você falou uma palavra, foi cirúrgico. E quando eu também troco minhas mensagens, eu falo assim, prezado cliente, segue a oportunidade. Qual o melhor horário para que eu possa te explicar como funciona a oportunidade sem compromisso? Show, perfeito. Esclarecer as dúvidas. Se ele der abertura na negociação, você fecha o negócio. Então, quando você usa muito um gatilho do sem compromisso, você prepara o cérebro do teu cliente. Uhum. Ele lá do outro lado vai pensar, poxa, o Douglas ele me ofereceu uma oportunidade, a proposta, com as condições comerciais, e ele está querendo me ligar para poder explicar sem compromisso como funciona a oportunidade. E procuro sempre ser cortês, educado, gentil. Lembra lá no início? Procure mostrar ser interessante e não interesseiro. Quando você se mostra interesseiro, você é egoísta. Quando você se mostra interesseiro, você está primeiro pensando na venda. Quando você se mostra interesseiro, você primeiro pensa no teu bolso, você não pensa na dor do teu cliente. Quando você, em contrapartida, você pensa na dor do teu cliente, em sanar a dúvida, em ajudar ele. Hoje, qual é o lance positivo do Media Indoor? Eu procuro sempre explicar para o cliente. Hoje o Media Indoor, ele tem o teu público-alvo. Como é que funciona esse público-alvo? Eu vou dar um exemplo. Digamos que você apresenta uma proposta para o teu cliente no segmento de roupa fitness. Qual é o local, um público-alvo que essa roupa de academia, roupa fitness deve aparecer para os espectadores? Em academias. Concorda? Então, quando você parte do princípio que você mostra essa dor para o teu cliente, olha, cliente, eu tenho o público-alvo para o seu negócio. Hoje, a DC Media ela conta com 16 telas. Dessas 16, 7 são portfólio de academia. Eu tenho um cliente que ele passa em todas as academias. Então, você mostra para ele a dor do cliente. Ah, mas vou pensar ainda. Olha, às vezes eu gosto de ser sincero e falo para o meu cliente. Sou muito sincero. Olha, para mim... Sinceridade. Para mim, eu sou sincero para você, é indiferente se você fechar comigo em 10 dias ou em 30 dias, mas para você vai fazer muita diferença porque você, por exemplo, pode em 10 dias perder a oportunidade de negócio para a tua empresa ser vista para um público-alvo. Então, quando você coloca isso para o cliente, ele já logo imagina, você ataca a dor dele. Caramba, realmente, de fato, eu estou perdendo a oportunidade do meu negócio ser exibido, a minha propaganda passar nas academias. Então, quando você... É uma forma de você quebrar a objeção. Né? Existem diversas formas de você quebrar a objeção. O primeiro passo é você identificar se essa objeção é fake ou se é uma objeção real.
Então, naquele bate-papo com o teu cliente, conversando com o teu cliente, é importante você identificar qual é a real objeção. Porque quando você vai fechar uma venda, mais importante do que você dar a melhor resposta é você fazer a melhor pergunta. Faz Verdade. sentido? Perfeito, meu amigo. Douglas, rapaz, uma verdadeira aula aí, viu? Eu acredito que quem está assistindo aí, como o Kennedy falou aí, uma aula perfeita, cara. Muito, muito bom mesmo, muito agregando bastante, inclusive para mim, muita coisa eu estou anotando aqui, absorvendo para a gente começar a testar aqui. Eu falo que eu sou o aprendiz de vendedor. A gente sempre tem que estar buscando, compartilhando e aceitando críticas. Um dia desse, como eu falei aqui, né, eu trabalho na empresa de gestão de resíduo. Quando eu entro em contato com o meu gerente geral, às vezes eu falei, ô meu amigo, você está querendo falar com um aprendiz de vendedor? Não, esqueceu de mim, ele até brinca. Poxa, Douglas, aprendiz de vendedor, que isso, cara? Então, quando a gente tem assim a humildade, né, procurar sempre assim estar aberto a aprender, porque a gente tem hoje um grupo de network lá, de mídia indoor. Todos, não adianta, todos agregam conhecimento, soma experiência em todos os níveis. Tem aquele que tem dificuldade para poder vender e tem aquele que não tem paciência para poder mexer com gestão. Eu, por exemplo, no início, o Silvio me conhece, eu não tinha muita paciência para mexer com gestão, né? Quem trabalha com tecnologia tem uma baita de paciência, coisa que eu não tenho, né? Então, eu procuro trabalhar sempre um lado bom que eu amo, que eu gosto, que é a área das vendas. Então, tanto é que aproveitando um gancho aí, eu fui sábado retrasado, tive um convite aí através do pessoal do Resenha Café para poder estar compartilhando um pouco dessa experiência da área de vendas aí. Aí a gente teve lá, falou um pouquinho da área de vendas, colocamos alguns insights, tive a oportunidade de dar uma palestra lá para pouco mais de 30, acho que quase 40 empreendedores do município de Duque de Caxias, que aconteceu lá no condomínio comercial empresarial Rossi. Eu vi Foi um sucesso. tu postou lá, cara. Pessoal, como a gente tá chegando no final, Douglas, só tô adiantando. Meu celular já apareceu uma mensagem de pouca bateria. Já tá com mais de uma hora que a gente tá conversando, eu acho. Pessoal, quem quiser perguntar alguma coisa, o professor tá aí, tá online. Fica à vontade. Já tô aqui para servir aqui. Que isso, professor não, pô, a gente tá aí para aprender. Tá muito bom aqui. Se tivesse como, a gente acha que a gente esticava aqui até 11 horas da noite. Mas é isso. Já a gente vai encerrar porque minha bateria vai acabar. Douglas, eu queria saber quais são os planos da DC daqui para frente. Tipo assim, próximos planos, assim, a gente estava eu até cheguei a comentar com você, hoje a gente está procurando se informar com a Prefeitura de Duque de Caxias para fazer investimento em mídia exterior, painéis. Então, hoje a empresa Mídia Indoor não está só fechada para o mercado de mídia indoor, né? Para quem não conhece, mídia indoor é mídia em ambientes fechados, né? O Mídia Outdoor, né, é aquele tipo de divulgação publicidade externa, que são painéis, LEDs, né, enfim, todo tipo de mídia exterior. Então, hoje a DC Mídia, ela também presta serviço de Google Meu Negócio, né, presta serviço também como um dos nossos braços de gestão de mídia social, né, vai estar entrando também investimento para a área de mídia EDO, que é mídia exterior. Então, dentro desse sentido, a gente está enxergando também o mercado, um leque de oportunidades. Dia desse, eu estava fazendo um currículo de um amigo meu que trabalhou comigo numa empresa de segmento de gestão de resíduos, né? Ele mandou um currículo dele, Douglas, segue aí meu currículo aí, se você puder indicar alguém aí, não, beleza, sigo. Aí eu vi que o currículo dele estava com muitas aquelas letrinhas, né? Muito embaralhada, muita letrinha pequenininha, muito miúdo. Eu falei, meu amigo, você me permite fazer um upgrade aí no teu currículo? Eu fiz, né? Mandei para ele um currículo e quando ele viu, mandei a foto, baixei lá no Canva, fiz os modelozinhos bem bacana, bem interessante. E quando eu mandei para ele, ele compartilhou com alguns contatos dele, ele conseguiu uma entrevista. E hoje ele mandou uma mensagem para mim, coincidentemente, depois que eu mandei o currículo para ele bem arrumado,
ele já tá já fez a entrevista e já marcou para a semana que vem exame médico. Olha aí, coisa boa, graças a Deus. Olha assim, então eu procurei assim, resolvi a dor dele e aí eu tava pensando, falei, gente, por que não monetizar isso? Com certeza. Então, assim, Oportunidades, né, Douglas? Se olhar para o lado, tem muita oportunidade, a gente deixa dinheiro na mesa por às vezes achar exatamente, exatamente. Então, exatamente, que vai ser exatamente, que a pessoa sai do modo, não sai daí, né? Fica sempre exatamente, exatamente. Então, assim, a ideia é isso. Hoje a mídia, a DC Mídia, ela está crescendo, está se estruturando, né? Está procurando, assim, sempre oferecer um nicho de serviços, né? Abrir um leque de serviço para os nossos clientes, porque nós entendemos que hoje um cliente nosso, ele busca comprar daquele que tem já como fornecedor. Então, dentro desse entendimento, você não tem que ter vergonha. Eu não tenho vergonha. Por exemplo, tem um cliente que quer um plano de uma tela, eu procuro oferecer para esse cliente uma oportunidade de vender mais para ele e aumentar o ticket dele. É o que eu chamo de técnica de upsell, né? Hoje você tem que oferecer o upsell para o teu cliente. Não tem que ter vergonha, não tem que ter medo. Você tem que procurar ser ambicioso. Upsell, cross, né? Enfim, quando você tem e aplica essa estratégia de upsell, oferecendo um complemento de venda a mais para aumentar o ticket daquele cliente e mostrando para ele os benefícios, você consegue aumentar também o faturamento da sua empresa. Perfeito, Douglas. Estou só tentando ligar aqui um carregador para a gente não ficar aqui sem conversar, beleza? Meu amigo, teve umas perguntas aí, se você quiser responder, fica à vontade, pessoal. Aí o Luiz Eduardo Vou passar aqui. Quais perguntas? falou aí, ó, bela live, amigos, insights preciosos sobre a mídia indoor. Show de bola, cara. Sucesso na sua empresa aí, Luiz. Aí tem a galera entrando aí, o Gil eu achei bacana, cara, o trabalho dele. Ele iniciou agora recente e ele compartilha comigo sempre o projeto dele. Ele vem lá no WhatsApp, aí conversa comigo, Silvio, tô tendo uma dificuldade aqui, o cara da academia não tá fechando. Meu irmão, calma, calma, não desespera não. Porque é assim mesmo, a gente vai receber não e a gente tem que saber administrar esses nãos. Enquanto você recebe um não de uma pessoa, de uma academia, tem 5 academias querendo o teu projeto. Então, acho que faz ajudar ele. Fiquei muito feliz quando ele mandou. Até tenho que postar um conteúdo sobre. Ele mandou o material da primeira tela instalada, feliz e tudo mais. Cara, é isso. A sensação é essa. Achei não tem sensação melhor do que você começar a tirar o projeto do papel, começar a empreender de fato, meu irmão. É top. Bacana. Tem uma pergunta aí do nosso amigo aí, JR3 Design. Ele está fazendo uma pergunta aqui, como funciona os planos por cliente, valores, condições comerciais, tempo de exibição, detalhe importante no contrato. Não sei se vocês sabem, pessoal, o Silvio, ele vai abrir uma turma aí de curso aí de mídia indoor, né, Silvio? Isso. Já tá bem pertinho, cara. Eu terminei agora a primeira turma e aí já tô colhendo os depoimentos e tudo mais. Falta pouquinho aí pra gente lançar agora em novembro, Douglas. Então, eu vou responder a sua pergunta. Basicamente, como é que funciona os planos? Hoje a DC Media, ela trabalha com um plano de 6 meses, de 12 meses, né? Valores, hoje o valor unitário de cada tela minha é R$ 180. Mas a partir de 3 planos, a gente já consegue agregar uma oferta em um valor diferenciado, né? Tempo de exibição, vamos lá, varia muito, né? Hoje, o padrão da DC Media, o tempo de exibição é 20 segundos. Em alguns casos, dependendo de qual seja o nicho, a gente pode aumentar isso para 30 segundos, né? Então, esses são pequenos detalhes importantes. Detalhe que você quer que seja importante no contrato. É importante você deixar bem claro para o cliente qual é o tempo que ele vai estar passando naquele determinado terminal. Por exemplo, se você pega aí uma tela aí com 20 anunciantes, né, que você tem aquele intervalo de tempo aí de 10 minutos. Assim, fazendo um cálculo manual com tempo lá de intervalo de playlist de 10 minutos, você consegue ter uma média de 5 a 6 repetições por hora, tá? Com um tempo de exibição do VT de 20 segundos. Então, dentro dessa média aí você consegue ter mais ou menos uma perspectiva aí de quanto seria aí o tempo aproximadamente aí
para exibir para cada terminal. Acho que eu respondi a sua pergunta. Show de bola. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, aproveita aí, aproveitar o nosso convidado Douglas. E, cara, Deixa eu passar aqui. Tava com saudade disso aqui mesmo. Tava com saudade de conversar e escutar a história. Eu gosto muito de conversar, mas eu gosto mais de escutar. Acredita? Que quanto mais eu escuto, quanto mais eu converso com pessoas que estão no mercado há mais tempo ou há menos tempo, cara, mais eu aprendo, entendeu? Isso é muito bom. E são experiências aí que cada um são particulares. O que tu passou aí, muita coisa eu passei, mas teve coisa que você passou que eu não passei. Então, tipo, tudo que tu já passou e comentou aqui vai me ajudar em alguma forma, né? Então, isso é muito bacana, essa troca de experiência. Eu vi aqui uma pergunta do Silvio. Deixa eu puxar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vamos lá, o Silvio me perguntou por que eu entrei no Media Indoor, não é isso, Silvio? Meu Deus, Silvio, não, o Kennedy. Kennedy, foi. Ele perguntou lá em cima, foi verdade. Estou tentando aqui para achar aqui. Kennedy. Ele perguntou por que você entrou, foi. Por que você escolheu entrar, uma coisa assim. Por que eu entrei? Vamos lá. Eu sempre tive uma boa, assim, graças a Deus, né, pelo fato de eu ter lá atrás uma vivência de comerciante, né, sangue de comerciante na veia, eu identifiquei que muitos moradores, né, no bairro onde eu nasci, iam muito para o bairro do centro de Duque de Caxias, que é a cidade onde eu moro, né, e onde eu nasci. Então, o centro de Duque de Caxias é uma localização muito privilegiada, onde tem muitas lojas de comércio, de serviço, de segmento de têxtil, né? Restaurante, de diversos nichos, né? Então eu identifiquei essa necessidade do comércio local ser valorizado, né? Poxa, se tem pessoas que gostam de ir, por exemplo, numa academia, para que ir numa academia lá no centro de Caxias, se em Caxias, no bairro onde eu moro, tem academias interessantes, que podem oferecer o mesmo serviço? Padarias, né? Barbearia. Então eu comecei a enxergar essa dor, né? E foi quando eu cheguei primeiramente nesses contatos aí de segmento que eram pessoas minhas conhecidas. Ofereci o projeto, como funcionava. Eu não pago, importante frisar aqui, não pago nada para cada um dos meus parceiros, tá? Então a gente faz uma troca, uma permuta. Como é que você aprende isso? Qual é a técnica? Compra o curso do Silvio. Boa. Valeu, meu amigo. Compra o curso do Silvio que você vai aprender a técnica, qual é a abordagem, a forma como chega. Nem tudo é preço, está agregado ao valor, está agregado ao propósito. Então, partindo dessa premissa, com o curso do Silvio, você vai chegar para o seu parceiro com a abordagem, com o seu projeto e oferecer para ele a estratégia de marketing offline, né? O que é o marketing offline? É apresentar para ele um público que está na fila de espera, um público onde tem um grande fluxo de pessoas. Onde é isso? Esse público offline é na fila do restaurante, é na fila do hortifruti, é onde fica na academia, onde vai o pessoal fazer o cardio. Sabe aquela galera que vai fazer um cardio? Aquela galera que está na academia 20 minutos vai ter que fazer cardio. Então aquela galera que está ali 20 minutinhos fazendo um cardio ali, correndo na esteira ou na bicicleta, vai olhar o produto ou o serviço dele. Uma vez, vou contar uma experiência aqui, se o Silvio Messi me permitir, um cliente, ele é advogado, né? Ele passa em nossas telas. Ele uma vez chamou a mãe dele, para poder mostrar, olha mãe, olha lá, eu estou passando na propaganda, seu filho está famoso. Ele é um filho que é o único que tem ensino superior, é advogado, e a mãe dele eu vi, não vi não, quem me contou essa experiência foi a Danúbia, dona do restaurante onde é minha parceira. Ela me confidenciou, Douglas, quando o Tyrone, né, Tyrone Douglas, ele estiver aqui, depois vê, manda um abraço para ele aí. Ele chamou a mãe dele, e aí viu a propaganda dele passando aqui no restaurante, né, que ele de vez em quando vem aqui, mostrou para a mãe dele. Eu percebi que uma lágrima desceu da mãe dele porque ela estava muito emocionada porque viu o filho dele, que é advogado, passando uma propaganda
né, ficou muito feliz e ficou muito emocionada porque viu que o filho dela cresceu, viu que o filho dela hoje é um advogado, viu que o filho dela é um profissional bem-sucedido. Então, essas experiências que a gente compartilha, que a gente entende que vai muito além do que preço, vai É, além do que outras coisas. Tem muita coisa que é por trás disso aí, que vai além do preço, que agrega muito, tem e propósito. às vezes, Douglas, eu vejo muitas pessoas menosprezarem o nosso veículo, o nosso canal de comunicação, e ao mesmo tempo tem gente que eu até fechei com uma pessoa recente, que ela, recente não, uns meses atrás, que ela, quando rodar o vídeo dela, ela postou em todos os cantos, postou, mandou nos grupos de WhatsApp e tudo mais. Por quê? Porque ela ficou tão feliz por ela estar ali, tipo assim, como se ela tivesse alcançado um sonho de ficar conhecida, de estar ali tendo a visibilidade dela. Da mesma forma que vai ter cliente que não vai valorizar, vai ter cliente, meu irmão, que vai ter um impacto muito grande na vida, na profissão, por conta do nosso mercado, né? Das nossas ferramentas, né? Das nossas telas, né? Douglas, Exatamente. tá estourando, eu vou ter que sair de 9h30, porque senão a gente, como eu disse, ficava até 11 horas de boa, mas é porque eu tô muito cansado. Eu tô na base do Red Bull, meu irmão. Acordei 6 horas da manhã, tô virado. Eu imagino. Eu dia fora aqui na cidade vizinha e só cheguei à noite, como eu te falei, pra gente não adiar mais nosso papo, cara. Mas tô muito feliz por ter retornado com esse projeto e por ter tido a oportunidade de conversar com você. E eu queria encerrar pedindo para você dar uma mensagem para quem quer entrar nesse mercado, quem pensa, quem simpatiza, quem tem dúvida se é um bom mercado. Sua opinião sincera, se você puder compartilhar aí com quem tem essa dúvida ou com quem está pensando em desistir, porque também a gente sabe que tem muita gente que começa e não tem resiliência. E aí eu sempre gosto de falar que nada é fácil, meu irmão. Tudo tem um tempo para matar. Exatamente, é. E eu estava hoje conversando com um amigo, né, do ramo de mídia indoor. Ele estava até comentando comigo, pedindo algumas dicas para. Ele até, na verdade, entrou em contato comigo pedindo para poder fazer um upgrade no currículo dele. Aí eu até conversei com ele, falei, troquei uma ideia com ele, falei, poxa, não desiste do mídia indoor não, não desiste do mercado não. Por quê? Quando você tem o foco e, e você é resiliente, né? E você consegue ser foco, colocar sempre o entendimento de que, poxa, dificuldade vai vir. É ilusão em dizer que o mídia indoor você não tem trabalho. Tem trabalho sim, Muito. tem comprometimento, tá? Tem pós-venda, tem que ter um bom atendimento. Não adianta você colocar lá, eu tô com uma telinha, não vai dar certo. Uma tela dá. A probabilidade de você ter 3 telas também dá, aumenta, é claro, mas você sempre manter um foco. Dá trabalho? Dá, porque você tem que ver o sistema, tem que ficar fazendo contato com o teu parceiro, né? Procurar sempre deixar as telas ativas, enviar relatório para o teu cliente. É um trabalho que faz você ganhar dinheiro enquanto você dorme? Dá, mas você também tem que ter um comprometimento como qualquer outro nicho, qualquer outro trabalho. Não adianta você colocar aquela ilusão. Dá 20 mil, dá 30 mil. Meu amigo, no começo, parece todo segmento você coloca uma coisa na tua cabeça. Você começa pequeno, você está pequeno, mas não significa dizer que lá na frente você vai ser grande. E quando você tem esse entendimento que hoje eu estou pequeno, mas não vai ser algo permanente. Imagina se eu tivesse lá quando eu estava com 300 seguidores, ofereci o serviço para essa cliente do segmento de bronzeamento artificial, tivesse ficado abalado com o não dela, você acha que hoje a DC Media estaria onde está? Não. Então você tem que ter gestão de emoção. Procure trabalhar sempre cada não que você recebe na tua vida, trabalhe ele como feedback. Trabalhe, evolui. Procure sempre pegar esse não ele vai ser um feedback para se transformar no talvez. E depois coloque o entendimento que quando você recebe uma negativa de um cliente, ou um cliente que te deu um bolo, ou um cliente que te deu um furo, faz contato com outro cliente. Faça de um limão de uma limonada. Pegue esse cliente. Hoje ele não quer, esse cliente não quer, mas tem aquele cliente que está buscando pelo teu serviço. Eu dei um exemplo aqui do segmento de escola.
Eu peguei o telefone, não me abalei com um cliente que me deu um furo. Marcou comigo 5 horas, não foi para a reunião. 5h45 mandei uma mensagem para o outro cliente, que eu já tinha apresentado a proposta. Saí com o carro, fui até ele lá com um sorriso estampado no rosto, sempre cortês. Ninguém tem nada a ver com teus problemas pessoais. Ninguém, absolutamente ninguém. Quando você trata um cliente, sempre mostrando para ele alegre, feliz, cortês, gentil, aquele cliente ele vai te surpreender. E eu saí de lá da reunião, comecei uma reunião 6h20, como eu tinha explicado para você que tinha marcado 6h30. Saí lá da reunião 8 horas da noite, muito feliz, realizado, com o contrato assinado e com o pagamento do mês adiantado. Olha isso, talvez você coloque na tua... E com 3 indicações. Exatamente. E ainda sair com 13 indicações. Então, assim, você não pode ir para a guerra como coitadinho. Você não tem que ir para a guerra como estou precisando, estou dependendo. Não, você tem que ser um especialista. Se você sabe que se o seu produto, o seu serviço, o seu nicho, ele tem o poder de resolver a dor do teu cliente, e você sabe que sim, ofereça com segurança, seja um especialista, passe segurança, mostre o sorriso, goste de gente, procure ser sempre um servo, se coloque sempre na posição de humilde, procure sempre primeiro ouvir o teu cliente, entender o teu cliente. Nem todos os clientes é igual ao outro, não, porque senão ele passa a ser um spam. E o spam é quando você começa a colocar a mensagem em massa. Então, cada cliente tem uma necessidade. Cada cliente você tem que ter um carinho. Cada cliente você tem que saber ouvir. Por que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca? Para poder você aprender a ouvir primeiro o teu cliente. Ouça mais e fale menos. É isso que eu queria deixar essa palavra aí para vocês aí. Perfeito, Douglas. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez aí pela essa honra aí desse nosso papo. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Agradeço a cada um que assistiu. Vai ficar disponível aqui no perfil e vou publicar também no YouTube, Douglas, porque muita gente vai lá e encontra depois. E aí depois vem conversar e comentar que curtiu muito as conversas e tudo mais. E serve de inspiração. Tua história serve de inspiração para muita gente que quer empreender, cara. Obrigado. E aí, querido. Eu que agradeço aí a oportunidade, a honra de estar assim, sempre aqui agregando, conhecendo todo mundo aqui. Segue lá a página lá da DC Media lá, hein, galera. E aí, vamos, pessoal, interagir aí depois com sugestões de outros nomes aí para a gente convidar, para a gente não deixar o projeto morrer. Agora vamos tentar dar constância aí, pelo menos a cada 15 dias. Não sei como é que vai ser, que tá bem corrido. Mas é isso. O importante é que nós voltamos e muito feliz por ter tido essa oportunidade, Douglas. Beleza? Obrigado, querido. Até a próxima aí. Deixa salvo aqui a live.